E aí pessoal, tudo bem? Hoje é dia 27 de outubro, tá chegando o dia das eleições e tá pipocando aí, tá explodindo aí a história das inserções nas rádios em quantidade menor que a campanha do presidente Bolsonaro teve em relação ao do Lula. O Alexandre de Moraes, sempre autoritário, centralizador, agora está tentando inverter a posição da vítima para de acusado, no quesito aí da campanha do presidente, e até mesmo na questão do servidor, que no primeiro momento ontem foi exonerado, e segundo a própria nota do TSE, aquilo se tratava de uma mera mudança administrativa, uma movimentação administrativa como outra qualquer que já vem acontecendo no TSE há bastante tempo. Depois, a nota mudou, e aí o tal do funcionário que foi exonerado passou a responder por assédio moral. E depois, o TSE disse que era um assédio moral recorrente. Ou seja, o funcionário, que antes era meramente uma mudança administrativa corriqueira, agora estava sendo acusado de praticar crimes. Então, claramente, a gente percebe aí um desespero por parte do TSE nas respostas a essa crise que está sendo gerada pelo TSE nas eleições brasileiras. E aí eu começo a também tratar do tema na seguinte questão: isso tudo é premeditado? Isso tudo é planejado? Ou também tem incompetência nesse processo? Por que eu coloco a questão da incompetência? Porque lá em 2020, quando a gente teve as eleições para prefeitos no Brasil, a gente teve aquele problemão técnico na apuração dos votos. E na época, o presidente do TSE não era o Alexandre de Moraes, era o Barroso. E o Barroso, eu lembro que deu várias entrevistas durante aquela crise de gestão do problema da somatória dos votos, falando cada pataguada, demonstrando completo desconhecimento técnico do processo, ao ponto de, por exemplo, dizer que se fosse necessário, ele, Barroso, informaria os vencedores nas prefeituras verbalmente. Então, assim, ali ficou claro que o Barroso, na condição de presidente do TSE e também ministro do STF, não tinha a menor capacidade técnica de tratar daquele tema e de entender o que estava acontecendo, porque as suas respostas e propostas de solução eram absolutamente pueris. Hoje, eu tenho visto, no caso do Alexandre de Moraes, alguma coisa parecida. Em que sentido? Algumas empresas de televisão, Globo, posso falar da Globo, do G1 que eu vi, SBT eu vi também alguma coisa, disseram assim: olha, as provas que foram trazidas pela campanha do presidente não são válidas porque elas cobriram a questão do streaming e não das rádios em si, etc, etc. Só que, ouvindo hoje um técnico, um pessoal da área especializado em TI, né, tecnologia da informação, eu descobri, que eu não sabia, que essas empresas de auditoria que fizeram um trabalho para o presidente Bolsonaro, para a campanha do presidente Bolsonaro, nesses levantamentos também de streaming, porque o TSE diz é que tem rádio que não tem streaming, mas nesse levantamento de streaming, essas auditorias conseguiram captar as inserções do Lula e não captaram do Bolsonaro. Ou seja, mesmo aquelas que têm streaming, nestas verificou-se a desproporção de inserções do Lula em detrimento da campanha do Bolsonaro. Mas o Alexandre de Moraes nem isso leva em consideração. E ele tenta refutar as provas trazidas ou anulá-las como se nenhum valor tivessem. Talvez seja desconhecimento? Talvez. Talvez seja falta de habilidade técnica da sua equipe de apoio? Talvez. Mas pode ser também má intenção, simplesmente. Aquela tentativa de tentar empurrar, custe o que custar, a sua vontade contra provas colhidas, contra documentos apresentados. Bem, seja qual for a situação, fica claro e patente que a gente está diante de um Tribunal Superior Eleitoral que não tem competência, não tem capacidade técnica e talvez não tenha idoneidade para conduzir esse processo, como tem se mostrado ao longo desses últimos meses. É isso aí. Um abraço.